Boa noite, galera. Para quem está assistindo a gente ao vivo aí, estamos aqui fazendo o nosso experimento no YouTube hoje. Exatamente. A nossa primeira live, podcast, apresentação aqui no YouTube, começando ao vivo. E a gente depois vai passar para o Spotify e vai deixar disponível aí também. Vamos ver se a gente consegue mexer aqui algumas coisas. A gente está aprendendo, tenham paciência. Sim. Vamos olhar para o olho da câmera já já. Então vocês estão vendo bastidores aqui mesmo. Deixa eu ver. Foi? Ah, cara, vamos fazer assim. Mas é assim, não é? Horizontal? Mas o YouTube tá implicando. Ele tá querendo que gire. Mas assim é o formato melhor, né? Eu acho que é. Então vamos. Gente, paciência. Para você que está olhando. Bom, vamos, olha só. Primeiro, obrigado para quem está assistindo a gente aí. A gente está aqui começando a nossa empreitada fazendo a live diretamente no YouTube. Exato. Segundo, parabéns, porque agora são 10 horas da noite e a gente está aqui fazendo a live. Quem estiver assistindo, tá de parabéns. E parabéns para nós também. E parabéns para nós, porque depois de um tempo já sem poder fazer lives aqui no Bora, né? A gente está voltando hoje aqui, trazendo um tema de coisas que vem acontecendo com a gente aqui e a gente achou legal poder conversar sobre isso. Quem estiver acompanhando a gente aí pelo Instagram, vai lá pro YouTube, segue o nosso canal, vê se você consegue assistir legal. Estamos fazendo um experimento, como a gente falou. Então vamos conversar aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo com a gente aí, né, Amanda? E a gente passou aí, poxa, um mês e pouquinho, período bem mais desafiador, né? Enfim, passando por várias mudanças, tentando não enlouquecer. Tentando não enlouquecer e trazendo aqui para a gente poder dividir isso. Desde que a gente começou o Bora, a gente começou em novembro de 2022, em público, né? Porque já tinha várias conversas entre a gente antes. Então, a gente não falhou fazendo live uma vez por semana. Acho que só 2 vezes que a gente teve que adiar ou aconteceu algum imprevisto. E esse mês a gente decidiu dar uma pausa justamente para botar o carro no trilho enquanto a gente estava aí surfando nesse monte de mudança que a gente passou. Pois é, várias coisas aconteceram, né? Principalmente comigo, mas também aconteceram várias coisas com a Amanda. Aí, tipo assim, mudou a logística, mudou a rotina, mudou o horário, mudou, enfim. Tudo. Só que dentro dessas mudanças todas que acontecem, isso não acontece só com a gente, acontece com todo mundo, né? Mudanças de vida, coisas que mexem com a nossa rotina, com os nossos horários, a gente precisa se adaptar. E aí a gente parou e pensou o seguinte: bom, as mudanças estão acontecendo, são necessárias, coisas estão vindo, coisas estão mexendo com a nossa rotina. Qual é o plano de emergência? Exato. Né? Porque assim, quando a gente fala de ter muitas mudanças na vida, principalmente quando mexe com o horário, rotina da gente, muda tudo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Quando isso tudo mexe, a gente tem que ter um plano de emergência, pelo menos para poder aguentar durante um tempo e conseguir passar por essas mudanças que são repentinas da melhor forma, mantendo a energia em alta, mantendo o sorriso no rosto na medida do possível e buscando levar da melhor forma. Então, o que a gente pensou em conversar hoje aqui? Contar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram com a gente, né? E também colocar aqui o nosso plano de ação, porque a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? O Bora Rejuvenescer, ele traz pra gente ferramentas importantes que a gente resolveu colocar em prática na vida da gente também. Ferramentas importantes que estão mostrando pra gente o quanto que é importante seguir esse plano de estilo de vida, sabe, de mudança de perspectiva naquilo que a gente olha para as coisas, né, que acontecem com a gente. Então, montando esse plano de emergência para poder aguentar durante um tempo, a gente conseguiu estabelecer alguns pilares que a gente tem os nossos, né? Eu tenho os meus, a Amanda tem os dela, mas que são super importantes quando a gente entra em períodos de mudança, períodos onde a gente fica com mais dificuldade de lidar com as situações do dia a dia, quando a gente é obrigado, né, a passar por reveses e coisas que vão mexer com a rotina da gente.
E o que a gente observa, né? Ao longo, falando num contexto de longevidade de vida, ao longo da nossa vida, até a gente partir para o plano espiritual, ao longo da nossa vida, até a gente partir para o plano espiritual, a gente passa por uma série de mudanças. A gente passa por mudanças de relacionamento, a gente passa por mudanças relacionadas a ter filho, a gente passa por mudanças corporais, mudanças hormonais. Isso é muito comum, principalmente depois dos 40 anos. A gente passa por lutos, mudança de residência, mudança de emprego. Então, são muitas mudanças. Então, a gente pensa, qual a melhor forma? A vida é mudança, né? A vida é mudança a natureza é mudança. O tempo muda, as estações do ano mudam. Só que a gente tem uma necessidade de ter um certo controle para poder fazer isso de uma forma menos estressante. Agora, qual é a melhor forma de passar por uma coisa que é natural da nossa vida? Então, a nossa proposta aqui hoje é realmente a gente colocar como a gente lida com isso e buscar, de certa forma, dividir um pouco o que a gente está lendo e vivendo para que a gente possa se ajudar como comunidade, como tribo. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos falar. É importante que você falou isso, né? A gente passou um tempo aqui fora do Bora, né? Diminuímos um pouco as atividades por causa dessas mudanças que aconteceram, mas em nenhum momento a gente deixou de continuar buscando conhecimento, de continuar buscando as bases que funcionam para poder lidar com várias situações. A nossa situação, vou falar primeiro da minha, né? Eu tive recentemente, a gente até botou isso nos stories na época, né? Eu tive uma mudança de emprego recentemente, né? Passei a trabalhar em outro lugar, mais distante para mim, e isso naturalmente mexeu com os meus horários. Hoje eu passo quase 11 horas fora de casa. O que muda totalmente a minha logística, né, para tudo. O deslocamento ficou bem mais difícil, né? Enfim, lidar também com o transporte público. Já estou há bastante tempo sem conseguir tirar férias. Exatamente. Ou parar um pouquinho para descansar. Então, antes de entrar nas mudanças, é importante olhar o que está acontecendo, né, com a tua vida. No meu caso, eu tive que parar e pensar o seguinte: bom, o meu ritmo vai aumentar agora, eu vou ser mais demandado fisicamente, mentalmente, vou precisar arrumar ferramentas para poder lidar com todas essas mudanças. Então, se a intensidade vai aumentar, eu preciso achar pilares ou coisas que eu preciso estabelecer, que eu não posso abrir mão dessas coisas para poder aguentar a rotina, que é mais difícil. E aí a live de hoje é para falar sobre esses pilares, que são pilares de emergência. São coisas que servem para poder segurar a onda e, principalmente, elas precisam ser utilizadas também, é bom a gente falar isso, durante um período de tempo, porque dentro do Bora Rejuvenescer a gente fala sobre 8 elementos. A gente fala sobre uma integração de elementos que serve para a gente poder ter uma vida bacana. Só que quando você estabelece alguns pilares para poder aguentar a rotina, que é mais pesada, a gente já precisa colocar em mente que isso é só durante um tempo. Isso. E no meu caso vai ser durante um tempo. Depois eu vou mudar a minha rotina, né? O meu trabalho vai mudar a quantidade de horas que eu vou precisar estar presente. Então isso vai se ajustar daqui a pouco. Mas enquanto isso não se ajusta, eu preciso estabelecer pilares, eu preciso estabelecer rotinas para eu não cair. Porque senão a minha energia cai, a minha qualidade de vida cai, vou começar a ficar me sentindo mais sonolento, vou perder vigor físico e isso vai degringolar. Então, como a gente está num canal que fala sobre longevidade, a gente fala sobre formas da gente buscar se sentir melhor, viver melhor, é importante a gente estabelecer o que vai funcionar, pelo menos que seja um plano de emergência, né? Para depois a coisa se ajustar. Pelo menos assim, do meu lado, é isso. Mudança de trabalho, deslocamento, muitas horas fora de casa, tem muita gente que passa por isso também e às vezes não consegue se arrumar, né? Exatamente. E no meu caso, eu passei por situações muito impactantes emocionalmente. Eu sempre fui muito alegre e muito workaholic.
E por conta de excesso também de trabalho e muito tempo sem tirar férias, sem descansar direito e com uma sobrecarga muito alta, começou a disparar sintomas fortes de ansiedade, de depressão. E eu comecei a tratar, mas não foi o suficiente, então eu realmente caí, tendo um burnout mesmo. E ao longo desse processo também fui diagnosticada com transtorno bipolar tipo 2. E até eu ajustar a medicação, eu fiquei num vai e vem emocional muito grande. Isso já tem 1 ano. Então, eu tô no momento que eu tô me recuperando ainda. Eu e o Wallace, a gente ainda não vive só do Bora Rejuvenescer. A gente tem empregos formais. Então, eu tô um período afastada do trabalho para poder tratar disso. E foi um período muito duro para mim, porque além de eu gostar de trabalhar, por ser um workaholic, eu não sabia descansar. Então, me ver nesse momento de tratar e refazer o meu estilo de vida foi um momento bem desafiador para mim. E tem sido ainda, mas a gente está aqui para dividir justamente para poder ficar bem. E é importante a gente falar também que aqui no Bora Rejuvenescer, a gente não faz personagem, sabe? Não. Então, assim, a gente passa por esses momentos e a gente gosta de tirar conhecimento deles e depois compartilhar, porque às vezes você que está vendo a gente aí do outro lado, ou já passou, então está passando, ou vai passar também por mudanças drásticas, né? E é preciso que a gente, antes de tudo, pare para pensar o seguinte: beleza, eu vou entrar num período diferente, preciso estabelecer uma tática, preciso estabelecer aqui um plano, né? Nem que seja de emergência, para poder lidar com isso. Mas uma coisa legal é que a Amanda falou, a gente não vive financeiramente do Bora, então a gente usa isso aqui para compartilhar realmente experiência de vida e para compartilhar aquilo que funciona realmente para a gente. E em nenhum momento, mesmo quando a gente teve mais dificuldade de estar presente no Bora, né, produzindo conteúdo ou conversando com vocês, e em nenhum momento passou pela nossa cabeça, a gente não cogitou em nenhum momento em parar o projeto nem nada. Mas esses momentos são importantes para a gente, para quem assiste a gente, compreender que a gente está aqui na vida real, que Exato. a gente realmente está o tempo todo buscando as melhores ferramentas para ter uma qualidade de vida bacana, para buscar longevidade, saber aquilo que dá certo e funciona e que a gente, sobretudo, usa na gente, né? A gente exatamente. usa na gente. Então, aquilo que dá certo faz a gente se recuperar rápido, a gente compartilha. Então, é mais ou menos esse o estilo do que a gente quer conversar aqui hoje, né? E quebrar tabus. Quando eu demorei muito para me tratar da forma correta, porque eu acho que eu tinha um pouco, não vou dizer preconceito, mas eu não aceitei que eu poderia estar passando por uma coisa que eu aceitava tanta gente ter. Rola, né? E o Wallace me ajudou muito, alguns amigos me ajudaram muito também a aceitar isso. E como hoje eu tô vendo um lado que é possível você melhorar, mesmo que você ainda passe por altos e baixos, eu acho que é bom a gente transpassar um pouco a vergonha e dividir isso também, numa boa. Legal. Hoje a gente vai falar aqui sobre 4 pilares, né, que a gente conversou antes, a gente estabeleceu 4 pilares que ajudam a gente a aguentar a pancada. É quase tática de guerrilha, não, mas não é isso não. É só para a gente poder saber o que de tudo aquilo que a gente fala aqui dentro do Bora Rejuvenescer, o que tem mais funcionado para aguentar os períodos mais intensos, tá? E como o período agora está sendo mais intenso, a gente escolheu 4 elementos. O primeiro pilar, e aí imagina aí uma cadeira, né? Já que tem 4 pernas, o primeiro pilar que a gente precisa, né, estabelecer, entre todos esses que a gente vai falar aqui hoje, o primeiro que a gente vai conversar aqui é sobre o sono. E aí a gente tem um relato para fazer. Tanto eu quanto a Amanda, eu acho que a gente pode falar por você também. A nossa visão antes de estudar sobre esse assunto é de que o sono era perda de tempo. Não tem nenhuma vergonha de falar isso. Mas minha média era 4 horas de sono por noite. Aí, metade do que uma pessoa precisa. Não foi pouco tempo não, foram muitos anos. Então olha só, para você que de repente está com uma certa curiosidade para saber por que o sono é um dos principais pilares para você poder aguentar, né, a rotina mais forte do dia a dia,
Eu tenho um livro para recomendar para vocês, que foi um livro que eu li durante esse período. Tá ali, é o primeiro livro da pilha. Tá, não, mas a gente fala. O livro se chama Por que Nós Dormimos, e o autor dele é o Matthew Walker. Depois você dá uma buscada aí na Amazon, então em algum outro lugar, Por que Nós Dormimos. Livro excelente, acho que é a maior autoridade hoje em dia. Um cara extremamente convincente para te mostrar o quanto que é importante o sono e tudo aquilo que ele influencia no corpo. E ler esse livro me ensinou coisas muito valiosas sobre o sono. Vou passar algumas aqui para você. Não tem nenhum órgão no nosso corpo, nenhum órgão que não seja influenciado pelo sono. Tudo que a gente sente e vive é influenciado pelo sono. Coisas importantes para a gente poder saber. O sono, ele calibra os nossos circuitos emocionais. Isso. E só isso já vai ajudar a gente a enfrentar os desafios sociais e os desafios psicológicos que a gente passa. Então, às vezes, ir lá para fora, e eu digo ir lá para fora para passar pelas dificuldades, né, que a vida vai te exigir, você precisa estar bem equilibrado emocionalmente para não descompensar. E o sono, ele é um grande auxiliar para isso, para você poder conseguir regular o teu circuito emocional. Outra coisa que o sono ajuda muito a gente é abastecer o nosso sistema imune. Então, a imunidade para aguentar o tranco é super importante, né? Uma outra coisa legal, o estrago causado pelo sono ruim, ele é maior do que a falta de alimentação ou de exercício. Isso daí foi novidade para mim, eu vi quanto que eu estraguei. Pois é, a gente percebe o seguinte, existe uma trinca, né? Que é super importante para a gente poder manter qualidade de vida, que é alimentação, exercício e sono. E desses três, talvez o sono seja o mais preponderante, porque a gente ainda consegue passar alguns dias se alimentando mal ou comendo pouco. A gente consegue passar alguns dias, e às vezes tem gente que passa a vida inteira, né, sem fazer exercício, mas passar vários dias sem dormir, com a privação do sono, você bagunça todo o restante. Então, ele é super importante, né? Assim, e faz um impacto enorme, tá? Os primeiros 2 anos de uma criança, a gente não sabe como é que a gente aguenta ficar sem dormir, especialmente as mães. É alguma coisa que acontece no nosso organismo, além da ajuda divina, né? Porque tem que manter uma criança viva. Mas, de fato, a privação do sono é terrível. Deixa a gente consegue ficar sem comer, mas se a gente ficar muito tempo sem sono, eu lembro uma noite que eu surtei, e minha mãe, se estiver vendo a gente, ela vai lembrar disso, e meu filho pequenininho, entreguei para minha mãe e falei: mãe, eu preciso dormir um pouco, que eu já estava 3 dias sem dormir. Então a gente precisa pelo menos dos cochilos. Ninguém aguenta ficar várias noites sem dormir absolutamente. Quem quiser ler, recomendo muito, tá? Acho que para mim foi o melhor livro de 2024. Mudou drasticamente minha forma de olhar para o sono e do quanto que ele é importante. E o mais legal disso tudo foi entender qual é o meu cronótipo. A gente conversa sobre isso e fica até rindo, né? Porque, na verdade, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, pessoas que funcionam melhor de noite. Isso. Só de saber essa informação, você já conseguindo ajustar o teu horário de sono para você conseguir ganhar mais energia, isso já é um grande diferencial. Quando você está num momento de dificuldade, poder ajustar o teu sono para te restabelecer, nossa, isso é maravilhoso. E tem pessoas que funcionam mais de dia, então prefere acordar cedo e dormir mais cedo. E tem pessoas que funcionam melhor à noite. Então são pessoas que normalmente dormem mais tarde e precisam acordar mais tarde. Então a gente estava até comentando, nossa, os dois são do dormir mais cedo e acordar mais cedo. Na verdade, antes a gente preferia até dormir menos para poder ter mais tempo para viver. Mas depois que a gente foi aprendendo e estudando longevidade, a gente está dando maior valor ao sono. Com certeza. Então, assim, o que acontece quando você consegue dormir bem? Primeiro, a tua energia aumenta, você consegue se recuperar fisicamente e mentalmente. O impacto que tem o sono profundo e o sono REM para limpeza, principalmente cerebral, para organizar e sobretudo, tá? A gente fala dentro do Bora Rejuvenescer de um elemento chamado criatividade. Certo? E uma descoberta muito bacana que o livro fala é que quando a gente dorme bem, isso melhora a nossa criatividade. Verdade. Porque ajuda a organizar as coisas que estão o tempo inteiro entrando na nossa mente e a gente consegue, o cérebro, né, consegue fazer esse trabalho de organizar as ideias e a gente fica muito mais criativo também. Então, assim, tem coisas maravilhosas, tá? Então, assim, o sono é um dos primeiros pilares
que a gente pode colocar aqui para você conseguir aguentar o tranco. Dê o teu jeito, veja qual é a quantidade de horas, se observando que você precisa dormir. Tem gente que dorme 6 horas e fica bem, tem gente que dorme 7 e fica bem. Eu preciso de 8. Então... Eu tô entendendo que eu preciso de 8 também. Não, eu achava que eu precisava de 4, bonitona. Só que não. Aí na rotina do dia a dia, na hora de deitar, eu já olho que horas são e estabeleço para despertar depois de 8 horas. Exatamente. Mesmo que isso me atrase às vezes um pouquinho de manhã, eu prefiro dormir às 8 horas porque isso vai me dar energia pro dia todo. Não, e a gente vê como esse livro é transformador, foi transformador pra gente. O Wallace antes, quando ele acordava, ele sempre queria acordar às 6 horas. Quando ele passou a fazer esse lance do horário, ele nem achou mais ruim acordar um pouco mais tarde. Então, porque fazendo às 8 horas eu percebi a diferença que causava. Ele ficou de boa com isso. Dica maravilhosa. E assim, trazendo para nossa prática, o que eu observei comigo? Eu dormia pouco, já falei aqui. Agora, depois que eu tive que me tratar, eu vi que o sono fez muita diferença. Você está com sono atrasado, né? Eu acho que eu tô com sono atrasado a vida inteira. Sono atrasado da vida. Tá vendo que eu durmo mais agora. Você tá até soninho de tarde, né? Tá dormindo até de tarde. Sono atrasado a vida inteira, dormindo 4 horas durante muitos anos. E o Wallace percebeu, nesse batidão que ele tá, que se ele não dormir direito, ele fica muito cansado para aguentar energia. Às vezes vai em pé no trem, enfim, pega compulsão. Então precisa, para ter energia, essa renovação do sono mesmo. Isso mesmo. E segundo pilar, falando de energia, é um dos que você mais entende, né? A alimentação. Então olha só, primeiro pilar para você conseguir aguentar o tranco quando ele te exige mais, é dormir bem. Não fica nessa de que você vai esticar e evitar dormir porque você vai produzir mais. Vai piorar. A gente já fez isso, não faça. Não faça. Primeiro pilar, então, é o sono. O segundo vem a alimentação. E por que é importante a gente se alimentar bem, né? Na minha opinião, a alimentação é igual a energia. Ponto. E é isso. Porque o corpo precisa repor tudo aquilo que a gente acaba gastando. Então, alimentação é energia. Boa alimentação é igual a energia. Boa alimentação, exatamente. Uma alimentação ruim, ela vai tirar a sua energia. Exatamente. Então, o fator alimentação é o que mais vai te ajudar a, por exemplo, planejar viver muitos anos. A qualidade do que você come, ela vai influenciar em muito na tua energia do dia a dia, certo? Mas também na tua longevidade. A gente aqui é um canal de longevidade, a gente sabe que a nossa proposta aqui é trazer elementos que funcionem para a vida das pessoas, que já funcionam para a gente, coisa que a gente vai testar, a gente vai sempre trazer e poder debater. Mas a alimentação, isso assim, já está totalmente comprovado. Uma alimentação que segue uma dieta saudável, uma pessoa que segue uma dieta saudável, por exemplo, vegetais, frutas, legumes, grãos integrais, carne magra, isso já faz com que as pessoas tenham um risco quase 40% menor de mortes por qualquer causa. Então, assim, 36% do teu risco para morrer de qualquer coisa, ele já diminui só de você fazer mudanças na alimentação, para a gente ver o grau de importância disso. Exatamente. E tem muita gente hoje em dia que não está ligando para isso. Acha que comer qualquer coisa é só para matar a fome e continuar fazendo o que está fazendo. E aliado a uma boa hidratação. Isso, o elemento água é essencial. É essencial, pelo menos 2 litros realmente por dia. A gente faz, quando faz o atendimento individualizado, a gente faz uma conta mais específica. Mas pelo menos 2 litros por dia para que você também consiga metabolizar isso tudo e ir no banheiro. Porque se comer esse tanto de vegetal, fruta, grão e tal, e não beber água, vai ficar com o intestino preso e aí vai ser um outro problema. Não só isso também, né? Porque assim, todos os órgãos do nosso corpo, né, precisam da água. Necessitam de água, né? A gente precisa da hidratação até para poder pensar melhor. Tem gente que às vezes a mente embaralha um pouco e quando a pessoa vai ver, ela está desidratada. Sabe? Então, assim, a importância da água é essencial e foi bom se lembrar que a gente coloca isso também dentro de alimentação. E é legal a gente falar também o seguinte, nesse período aí de batidão, uma coisa que eu percebi e que eu faço questão de fazer, antes de sair de casa, eu acho que eu gasto mais ou menos 1 hora, 1h30 preparando o alimento que eu levo. Ó, mochila com pelo menos aí uns 5 quilos aí todo dia, né? Gente, para cima e para baixo. A pessoa come
essa pessoa come. O metabolismo é acelerado, então... Ele come muito, ele é magrinho assim, mas ele come muito, vocês não estão entendendo. O metabolismo é acelerado, então tem que ajudar ele a manter, né? Ele leva 2, 3 potes para comer no almoço. Empilhamento de pote. Empilhamento de pote, aí leva um lanche, aí leva um pote desse tipo de palmito, cheio de grãos na fruta. Gente, ele leva uma mochila mesmo, não, de mas verdade. Olha só, assim, brincadeiras à parte, né? Eu já tentei diminuir algumas vezes a quantidade de comida que eu como, e eu falei pra ela, eu comecei a engordar. Porque o meu organismo tem um metabolismo mais acelerado, então se eu deixar de comer, se eu comer menos do que eu como, o corpo dele começa a guardar reserva. Então, muitas vezes a gente acha que aquela barriguinha, aquela pochetezinha, né, que a gente tem, é porque a gente precisa deixar de comer para eliminar. Às vezes não, às vezes é comendo, porque o organismo vai entender que ele não precisa armazenar. É o meu caso. E eu levo uma quantidade legal de comida, mas eu já percebi que é o meu ritmo. E funciona super bem para ele tem super cuidado com isso. Idoso isso. Então, assim, o que eu percebi falando sobre alimentação? Que eu faço questão de fazer minha comida em casa e levar a minha comida. Meu pai também me ajuda bastante em relação a isso. Por quê? Porque facilita a qualidade da minha alimentação. A gente percebe que em alguns lugares, comendo na rua, o preparo da comida não é adequado, e aí é bom a gente fugir disso, né? Porque a gente precisa comer bem, de forma adequada. A gente está falando aqui, alimentação boa. Boa, né? Isso. E outra coisa importante também é que alimentos de alta qualidade, alimentos que são super importantes, né? Geralmente para você poder comer fora de casa são caros. Sim. E aí vem a importância de você ter um bom preparo disso em casa. Então eu faço questão de levar minha marmita. E acho que é super importante a gente pensar sobre isso, porque o cuidado vai ser maior, você vai saber o que você está comendo, a qualidade do que você come pode ser incrementada, porque você vai comprar no mercado e preparar em casa, é muito diferente de gastar o dinheiro na rua, né? Isso também ajuda a economizar. E a forma como você vê geralmente os alimentos sendo feitos na rua, não tem o mesmo preparo que tem quando você faz em casa. Né? E cada um tem uma forma. Tem gente que prefere fazer a comida no próprio dia, o Wallace tende a fazer todo dia o preparo do alimento dele. Eu tendo a preparar a maioria das coisas num dia da semana para poder ter aquilo já pronto, congelado. Então, é encontrar uma forma que seja adequada ao seu ritmo, ao seu estilo de vida, mas que atenda a essas questões relacionadas à saúde. Então, é o nosso compromisso aqui também. A gente tem até uma postagem sobre o Guia Alimentar Brasileiro, que fala pra gente comer comida de verdade, que é o quê? Comida feita em casa, comida in natura, evitar alimentos muito industrializados. Então, a gente procura realmente seguir a cartilha que a gente está pregando aqui agora. E é legal você falar isso porque tem coisas que funcionam mais para umas pessoas e outras para outras. Não tem uma dieta ou uma alimentação certa que é igual para todo mundo. A gente é diferente. Então, por exemplo, eu sei que o que dá certo para mim, eu não gosto e prefiro não consumir nem leite nem farinha branca. E isso joga minha energia lá em cima. Eu fico 200% com mais energia quando eu não como esses alimentos. E para cada um é diferente. Tem gente que às vezes um outro tipo de alimento, que às vezes eu gosto, não vai fazer bem para aquela pessoa. Então é importante saber o que dá certo para você. Exato. E isso é com base em observação. Em observação, consulta com nutricionista, em acompanhamento da tua saúde. Eu lembrei agora da situação do café, né? O café, quando o Wallace toma café demais, isso desperta sintoma de ansiedade nele. Pra mim é pouquinho. Pra ele é pouquinho. Pra ela é uma timbaca. Pra mim é um negócio desse tamanho. Eu não consigo. Se eu tomar o café que o Wallace toma, eu não acordo. Não faz nem cócega. Não. Aí, mas se ele tomar o café que eu tomo, acho que eu passo 3 dias sem dormir. Sem dormir. Aí vai me prejudicar. Então tem que entender seu organismo. Cada um é diferente do outro. Tem o que dá certo para ela, o que dá certo para mim e o que dá certo para você. Exatamente. Terceiro pilar para aguentar a rotina, o batidão, a pancadaria, exercício físico. A gente fala e repete sempre aqui que ganhar músculo é ter ouro no nosso corpo, certo? Então, a importância da atividade física, do exercício físico, vai te ajudar muito na rotina desafiadora.
eu estava falando com a Amanda que nesse batidão que eu não estou conseguindo desempenhar a quantidade de exercício físico que eu gostaria de estar fazendo. Mas ao mesmo tempo eu vejo que todos esses anos e a rotina que eu sempre busquei manter de atividade física são justamente o que estão me ajudando agora a aguentar o batidão. Por quê? Subo e desço escada, ando pra caramba, fico em pé muitas horas, me desloco em pé, mochila pesada, porque para levar, né? Os 5 quilos de comida. Os 5 quilos de comida, né? Na mochila e fora as outras coisas pro dia a dia. E os livros, né, Os livros, agora o Kindle tá ajudando. É verdade. Mas, enfim, para aguentar a rotina do dia a dia, e ela é exigente, porque eu ando bastante. Só para eu sair de casa e chegar no lugar onde eu vou pegar o transporte, eu já ando 20 minutos. Quando eu volto para casa, 20 minutos de novo. Então só aí andando. 40 minutos andando. Com peso. Fora lance de escada, tudo com peso, né? Então o que eu percebi? Que o exercício físico, ele me deu uma base para aguentar a rotina. Certo. Eu e o Wallace, a gente tem um histórico de atividade física. A gente até fala, a gente se conheceu na natação. Muitos anos. Na adolescência ainda. Depois a gente continuou correndo, fazendo musculação. Então a gente sempre foi fisicamente ativo. Em condições normais de temperatura e pressão, quando a gente não está passando por uma mudança sem enlouquecer, a gente normalmente faz atividade física 5 vezes por semana. E só que nessa fase, às vezes, não dá. Então, por exemplo, quando eu estava nas fases de crise mais intensas, eu fico com dor no corpo, eu não consigo levantar, eu fico com sono demais. Então, para eu fazer atividade física, assim, eu tenho que fazer um esforço muito grande, físico mesmo. Agora, quando eu vou me recuperando da crise, vou ficando bem, eu consigo fazer numa boa e retomo aquilo. E quando a gente mantém isso, primeiro, entrar em crise de novo fica muito mais difícil. Porque a gente libera serotonina, endorfina, dopamina e uma série de hormônios que, junto com a medicação, quando ela é necessária, funcionam em sinergia. Então, eu consigo ficar melhor fisicamente. Então, uma coisa vai puxando a outra. E no caso do Wallace, ele tenta manter um mínimo, pelo menos, para poder conseguir. Hoje ele correu 3 quilômetros, mas ele estava, quando conseguia correr direto, estava correndo 5 já e tal. Quando dá para fazer uma academia, uma musculação, ele está fazendo, mas ele está tentando manter aquele mínimo de 3 vezes por semana, mas todo dia ele caminha pelo menos 40 minutos. E a gente, nesse batidão dele. Assim, não só eu, né? Você também. A gente usa muito uma ideia aqui dentro do Bora de Envelhecer, que é o seguinte: adaptação e flexibilidade, certo? Então, assim, nem sempre vai dar para você seguir a rotina que você segue, ainda mais quando você tem mudanças drásticas, né? A gente está colocando aqui, passar por adversidade sem enlouquecer, tem que ter os pilares, né? Um desses pilares é o exercício físico, só que nem sempre dá para fazer da forma como a gente gostaria de fazer. No meu caso, não está dando para fazer ainda como eu gostaria de fazer. Vai dar, porque eu também não vou ficar para sempre nessa rotina. É um período, é um período de emergência, mas o que a gente tem percebido, né? Que essa bagagem construída até aqui está ajudando a manter, né, a disposição, a energia, aguentar uma rotina que é mais desafiadora e mais exigente, porque já tem um histórico. E depois fica mais fácil para voltar, quando você já tem um histórico de atividade física também, né? Exatamente. E a gente está falando aqui, gente, sobre mudança, período de mudança. Então, por exemplo, se a nova realidade do Wallace fosse essa a longo prazo, vou ficar assim 1 ano. Esse período de mudança, ele está priorizando o sono e está adaptando os horários até que ele ia chegar num ponto de ajuste que ele ia conseguir, dentro dessa nova realidade, retomar um mínimo de atividade física. Sempre pensando em otimizar. Exatamente, em otimizar. Eu tenho uma amiga que é nutricionista também, quando ela faz atendimento, ela sempre orienta os clientes. Se você não tem tempo,
para fazer uma atividade física da maneira que você gostaria, 1 hora todo dia e tal, faz 3 vezes por semana, sendo uma das vezes no final de semana. E essa uma das vezes pode ser brincando com seu filho, pode ser dançando dentro de casa. Não precisa trocar de roupa e ir na academia se você está passando por um período muito turbulento na sua vida. O importante é não parar, porque senão a gente começa a afundar de vez. Então, aquele mínimo viável, ele é importante. E hoje, depois de passar por uma pandemia que a gente foi obrigado a ficar 2 anos dentro de casa, e com tantos vídeos no YouTube, a gente consegue ter 20 minutos, 30 para poder fazer uma atividade física ali. É uma questão de prioridade mesmo. E às vezes essas pequenas rotinas, quando você não consegue, por exemplo, ir para uma academia, você não consegue, por exemplo, fazer uma coisa que é mais demorada, você pode encaixar pequenas séries dentro de casa mesmo. E fazer exercício em casa, você faz bastante, né? Você tem que adaptar de alguma forma, o importante é não deixar de fazer. E sempre uma coisa que a gente fala aqui, a constância é mais importante do que a intensidade. Sim. Então, se você passou um tempo sem fazer, depois não precisa voltar ou para academia ou para corrida fazendo o que você fazia antes. Volta de novo lá para o mínimo viável. Então, se você estava acostumado a correr, vou dar um exemplo, né? Corria 5 quilômetros todo dia, beleza, passei um tempo sem conseguir fazer. Quando voltar, faz 3, faz 2, até você novamente ganhar o ritmo. Mesma coisa na academia. Então, tudo isso influencia. E é importante voltar para o mínimo viável, por quê? Para você não desistir. Porque quando você já está acostumado com um nível mais elevado, né, de atividade, você tem que parar por um tempo, ou você é exigido e tem que abandonar por um tempo. Quando você volta, a tendência é que você queira voltar fazendo o que você fazia antes. Só que a recomendação para você não desistir é que você volte para o teu mínimo. Vai voltando para o mínimo até você voltar a engatar no ritmo de novo, né? Tem que estabelecer o teu mínimo sem se comparar com outras pessoas. Tá? A sua realidade é sua. Então, olhe para a sua vida de acordo com o que você tem de disponibilidade também. Senão a gente fica se comparando com os outros e não dá. A gente estava conversando, né? Aquela célebre frase, todo mundo tem 24 horas, 24 horas é igual para todo mundo. Não é, não. Quem passa 2 horas por dia dentro do transporte, quem tem filho, a 24 horas vai funcionar diferente para outras pessoas. Então, olha para a tua realidade. Muda sim. Olha só, até agora a gente já falou de 3 elementos que são super importantes para poder aguentar a rotina, que é o que a gente tem usado e tem funcionado. Isso. Tanto que a gente está aqui, depois de 1 mês e pouco, o couro está comendo, mas a energia está em alta, sabe? A disponibilidade para continuar buscando as coisas que a gente gosta de fazer também está em alta. A gente está mantendo a saúde, mantendo uma boa alimentação. Então, sono, alimentação e exercício físico são os nossos pilares. A gente já vai falar do 4º, mas antes, se você puder, vai colocando aí no chat. A gente aqui, para ser bem sincero, a gente está aqui começando a fazer hoje a live no YouTube. A gente está iniciante, não consegui ativar o chat até agora. Deve ter um chat rolando no Instagram, a gente não está vendo. Então ajuda a gente aí e escreve aqui quais são os pilares. A gente responde depois. Quais são os pilares que mais funcionam para você? Porque esses daqui são importantes para a gente, estão fazendo diferença. Agora, quais os que fazem diferença para você? São 4, são mais, são diferentes do que esse. A gente quer muito te ouvir também, a gente promete que vai comentar, mesmo depois da live. E curte aí para poder essa live para mais pessoas. É verdade esse bilhete, gente. Isso daí não é papo só de influencer, não. E estamos aqui na sinceridade, explorando o YouTube pela primeira vez, então tenha paciência com a gente, depois vai melhorar. A gente sempre melhora aquilo que a gente começa a fazer. Exatamente. 4º e último pilar, o último elemento para a gente poder, já caminhando aqui para os nossos finalmente da live, que ajuda sobretudo a gente que tem uma ligação com essa área da vida. A gente já faz essa prática há muito tempo. Isso. Que é justamente o quê? Espiritualidade. E isso não tem nada a ver com religião. Não tem, e é uma fonte de energia. É uma fonte de energia. A gente acredita que antes de estar com esse corpinho físico aqui, e depois também, quando esse corpinho físico for para a terra ou for cremado, enfim, não importa, a gente é um espírito.
A gente é um espírito que veio para cá com uma missão, com um objetivo de evoluir. E evoluir tem a ver com a gente se melhorar e exercer a melhoria na vida dos nossos irmãos, das outras pessoas. Então, tendo esse espírito, a gente precisa cuidar dele. E o alimento do espírito, que faz bem ao espírito, não é exatamente o que alimenta o corpo físico. Então, a gente cuida muito da nossa espiritualidade. E isso não tem a ver só aí no templo religioso. Isso tem a ver com você fazer coisas que te preenchem, que preenchem a sua alma. Pode ser meditação, pode ser música, pode ser oração, um tempo com a natureza. Tem pessoas que precisam ficar quieta em silêncio. Estar num lugar que esteja conectado com alguma energia superior. Por isso que ele te fala que não tem a ver com religião. E a gente entende que isso é uma maneira de renovar nossa energia física e espiritual para poder aguentar o batidão. Não tem lugares que você vai que parece que suga a sua energia. Ou então pessoas que você lida, normalmente são pessoas mais desafiadoras, e sugam a gente. E tem pessoas que a gente está do lado que parece que a nossa energia se preenche, que a gente se sente melhor. Ou locais que a gente vai que a gente se sente melhor também. Isso tem muito a ver com o seu espírito. Então, quando a gente fala de espiritualidade aqui, é falando desse tipo de troca energética. Na verdade, o elemento, né, o pilar espiritualidade é um ponto de reabastecimento. Isso. Né? Ele funciona assim, pelo menos para a gente funciona assim. É um ponto de reabastecimento. E por quê? Porque quando você sai do teu ambiente, do ambiente da tua casa, onde você cultiva a tua própria vibração, aquilo que faz bem para você, e você vai para o ambiente externo, você lida com a vibração de todas as pessoas e de todos os ambientes. Então é preciso que você possa se reabastecer, se resguardar, se proteger, vamos colocar assim, né? Com uma energia que te faça bem e também que te ajude a se garantir lá fora. Exato. Aonde a energia nem sempre vai conectar com a sua. A gente sabe como é que é a energia da rua, a gente sabe que muita gente, como a Amanda falou aqui, não tem uma energia bacana. Então, muitas vezes, lidar com isso pode ser um ponto onde vai sugar a tua energia. E para se preparar para isso, porque, olha só, andando praticamente o dia todo, se deslocando, sabe, passando por multidão o tempo inteiro, se você estiver se alimentando mal, dormindo mal e sem um ponto de reabastecimento, que é a espiritualidade, como a Amanda falou aqui, para você pode ser um ponto diferente de reabastecimento que é para a gente, sem isso você fica totalmente vulnerável às energias que tem lá fora, sabe? Exatamente. Então é preciso se resguardar. E aí a gente pode colocar que a espiritualidade é um ponto de conexão para você poder se sentir melhor. Assim, né? Resumindo, um ponto de conexão para você conseguir gerar uma energia para o teu espírito, não só para o corpo, porque tudo que a gente falou até agora são pontos de referência para o corpo, né? Que é uma boa alimentação, um bom sono, que também vão influenciar no teu espírito. Um corpo forte influencia num espírito forte. Sim. Né? Esses pontos estão muito ligados, né? A gente já teve, né, várias filosofias que dão valor somente ao corpo e outras que dão valor somente ao espírito. E a gente percebe que para os dois lados a gente sempre perde alguma coisa. Né? Então, para o espírito, para o teu espírito poder se manifestar de uma forma forte, de uma forma convincente, de você poder expressar todas as tuas habilidades, né, na vida, você depende também de um corpo bem abastecido e forte. Então a gente já usou aqui 3 elementos super importantes para você ter um corpo bem fortalecido, que é o sono, a alimentação e o exercício físico, mas sobretudo um ponto de conexão importante para o teu espírito, para você também se sentir bem, né? Exato. E abastecido para poder ir lá para fora, para tomar contato com outras energias que nem sempre são energias boas para você.
E a gente aqui coloca também outras práticas, que pode ser uma leitura de algum texto edificante. Aí são dicas, né? São dicas para você reforçar a sua espiritualidade. Exatamente. Use sem moderação. Sem moderação. A gente tem o hábito de meditar e de mentalizar com visualização todo dia, eu e o Wallace. A gente tem o hábito de fazer prece quando a gente acorda, quando vai dormir, e acho que várias vezes ao longo do dia. Também. De agradecer, procurar observar o que está acontecendo de bom e agradecer a Deus por aquele momento, por aquilo que está acontecendo no presente. Fazer leituras, se possível, diárias de algum texto edificante que edifica a gente, né? Que enaltece, que traga sentimentos bons para você. E orar. A gente tem o hábito da oração. E a gente conhece muitas pessoas que se conectam ao Bora, que também tem esse hábito da oração. Então, se você tem esse hábito, conecta com isso, faça. Faça com frequência, agradeça com frequência. E isso vai ajudar. E lembrando sempre, a gente tem que compreender que cada ser humano é único. Então a gente falou de 4 pilares aqui, mas você tem que identificar o que faz sentido para você. A gente estava comentando antes que a gente realmente defende que a alimentação feita em casa ela é melhor, mas às vezes a gente está passando por um momento de mudança, tem gente que está se mudando mesmo de residência e precisa pedir comida fora. Se aquilo é mais fácil para você, faça. Tem pessoas que não têm um pouco de dificuldade de meditar, então faz uma meditação guiada. Tem pessoas que têm dificuldade de ir numa academia, faça uma outra coisa. Então, boa noite, Beli. Acabei de ver aqui. A gente está testando a primeira vez o YouTube, então acho que agora você vai participar com a gente, sempre que possível. Beijo, querida. Então, assim, a atividade física não é para você se punir, é para você fazer o que vai te fazer bem naquele momento. Agora, entendendo que esses momentos de mudança, eles passam também, né, Wallace? Passam. Assim, como a gente está falando aqui, são técnicas de emergência. Por que a gente fala isso? Para lidar com a transição. Com as transições. Por que a gente está falando isso? Porque às vezes, sem a gente planejar, mudanças acontecem. A gente já falou isso no início da live, né? Mudanças acontecem, imprevistos acontecem e não tem nada mais previsível na vida do que acontecer em imprevistos. É verdade. Né? Então, coisas acontecem que mexem com a rotina da gente. É preciso ter um plano de ação, vamos chamar assim, para você conseguir suportar, mesmo que seja de forma temporária, a pancada que vem por causa das mudanças, porque muda o teu horário, muda a tua rotina, muda a tua forma de fazer as coisas e às vezes você se perde. Então é importante estabelecer pilares que você não pode deixar de abrir mão, que vão te ajudar a segurar essa onda, sabe? A levar isso. E é legal quando a gente fala sobre esses assuntos, porque a gente percebe que estabelecendo pilares, mesmo que sejam mínimos, te ajudam no momento de emergência. Só que aqui dentro do Bora Rejuvenescer, a gente fala não só sobre 4 pilares, como a gente está falando aqui, a gente fala de 8 elementos. E existem outras coisas em jogo que também vão te fazer levar uma vida melhor até a longevidade, uma longevidade com qualidade. Então é importante estabelecer que se você precisa fazer alterações na sua rotina, precisa estabelecer novos hábitos, né, para poder lidar com situações emergenciais, que você também possa estabelecer um prazo para que isso aconteça. Né? É importante saber até quando aquilo funciona e até quando aquilo já passa a ficar incômodo para você, porque está fazendo você abrir mão de coisas que são importantes. Exatamente. E foi muito bom você tocar nesse ponto, porque o que me levou à situação que eu falei no início da live foi justamente não ter identificado que aquilo era para ser temporário. Diversas vezes, já tinha 2 anos que a minha terapeuta falava: Amanda, você está passando por uma situação que é para ser emergencial, você está tornando cotidiana. Ela já tinha me avisado que isso ia dar ruim em algum momento. E eu fui sustentando aquilo. Claro que o corpo uma hora não aguentou. Então a gente precisa realmente identificar esses pontos de mudança e estabelecer um prazo. Observar e não se deixar levar. É principalmente isso, não se deixe levar.
E só para recapitular, né, os outros elementos do Bora, além da alimentação, movimento e descanso e espiritualidade que a gente falou hoje, a gente também fala de emoções e autoconhecimento, criatividade e sexualidade, direito e finanças e sociabilidade e relacionamentos. E moradia também. E moradia também. Então, a gente, se você observar aí no nosso feed, tem várias lives sobre isso. Sim. E conteúdo sobre isso também. Sim, e para a gente poder, já caminhando aqui para o final da nossa live, né, a gente está falando aqui sobre elementos importantes para aguentar mudanças, é necessário também que você pare para pensar o que realmente pode funcionar para você. Quando você estiver passando por um momento de mudança, quando você estiver enfrentando isso ou já tenha enfrentado, você reparou o que mais funciona para você? Coisas que você não pode abrir mão? Então, para e pensa um pouquinho. E olha, isso que eu estou falando aqui são 2 verbos que pouca gente pratica hoje em dia. Parar e pense. Sabe, assim, por incrível que pareça, a gente fala, né, para e pensa e tal, mas pouca gente realmente faz esse exercício. Verdade. Quando a gente para pensar um pouquinho sobre a nossa vida, e assim, não tem ninguém que não pare por 10 minutos ou 20 minutos e pense um pouquinho sobre como é que está a sua vida, que você não consiga ter uma ideia, sabe, diferente. É impossível. Porque quando a gente para e analisa o que está acontecendo com a gente em busca de soluções, mesmo que naqueles 10 minutos ali não aconteça, no dia seguinte você fazendo, ou no outro momento você fazendo, surgem ideias, intuições de como é que você pode melhorar a tua vida. A gente está tão acostumado com o batidão que muitas vezes a gente esquece de fazer esse exercício, que para muita gente é uma coisa batida, sabe? Ah, vou fazer, mas não faz. É parar e pensar. Fazendo isso, já é quase metade do caminho. Verdade. Porque esses 4 elementos que a gente estabeleceu para conversar hoje aqui, mais uma vez, sono, alimentação, exercício físico e espiritualidade, foram no momento em que a gente parou e pensou o seguinte, cara, vai vir o batidão, vai vir a rotina cansativa. O que eu preciso carregar comigo para aguentar? Certo? De mínimo. E o que funciona para mim, funciona de repente para Amanda, pode não funcionar para você, sabe? Então, o que você não pode abrir mão para você continuar a ser exigido de uma forma mais intensa? O que faz diferença para você e te ajuda a respirar no momento que você está passando por um momento mais desafiador? Exatamente. Se tudo na tua vida mudasse amanhã, se viesse uma mudança louca na tua vida a partir de amanhã, o que você não poderia abrir mão para você aguentar o batidão, mesmo que fosse temporário? Para um pouquinho para pensar por isso, é importante mesmo. O que individualmente te ajuda a fazer a gestão do estresse que você está passando? E aí? Como é que é isso para você? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique claro que é muito sutil. Alguns psicólogos dão esse exemplo. Que pessoas extrovertidas normalmente relaxam no churrasco com amigos. E pessoas introvertidas não escolhem esse tipo de relaxamento, preferem ficar sozinho lendo livro. Então, no momento de alto estresse, se você se conhecer, você vai saber quando aceitar e quando recusar um convite. Se aquilo não for te abastecer, não te trouxer energia, talvez seja o momento de você dizer não. Mas para isso você tem que se conhecer. Então, o que funciona para um, que é mais extrovertido, que é relaxar, trocando ideias, zoando, rindo, para o outro vai ser um sugador de energia. Se você está passando por um momento muito estressante, aceitar ou recusar convites pode ser uma diferença fundamental na gestão do teu estresse. É bom identificar como é que é a sua personalidade, né? Tem gente que se abastece ficando mais tempo sozinho e tem gente que se abastece estando com outras pessoas, né? Exato. Então, como é que você se abastece? Né? Pensa nisso. E só para a gente poder finalizar, né? Mais uma vez lembrando para você parar e pensar, né? Sobre aquilo que funciona para você, dar algumas dicas aqui, né? De livros, 2 livros principais que a gente consultou para poder fazer essa live e que fazem diferença para a gente. Primeiro, o livro que se chama Por que Nós Dormimos,
se puder dar uma olhada, para mim, de longe, Divisor de Água, melhor livro que eu já li esse ano de 2024 até agora, certo? E o outro livro que eu tô lendo, um livro bem extenso, mas com muita coisa legal, que se chama A Energia da Vida, de Tony Robbins. Então, Tony Robbins é um autor super conhecido, de desenvolvimento pessoal, passou por questões bem interessantes, né, e desafiadoras na vida dele. Né? Sim, o livro dele é mais... Passou por situações desafiadoras na vida dele e resolveu buscar entendimento na área da saúde e fala sobre vários assuntos interessantes que a gente também trouxe aqui. Então, duas dicas interessantes de leitura: Matthew Walker, Porque Nós Dormimos, e Tony Robbins, A Energia da Vida. Super bom. A Isabelle tá lendo ele. Ai, Jura? que bom! Eita! Então, estamos em sintonia. muito, O do sono. Pô, maravilhoso, O do Isa. sono. Pra mim, melhor livro de 2024, com certeza. A Isabelle Do ano passado... com esse livro. Não, eu sempre falo pra ela, sempre tem um livro que é o melhor do ano. Do ano passado foi O Fim da Procrastinação. O livro top demais, Peter Ludwig. Também, pra mim tá sendo... E o desse ano foi o do sono. Cara, assim... Cuidado, porque o cara que escreve, ele é super convincente, vai te convencer a dormir bem. Isso. A gente tá aqui já botando na cabeça que é 8 horas por noite, tudo bem. Sempre. Quando não der, no outro dia seguinte, já faz às 8. Exatamente. Importante. Então, olha só. No improviso, live aqui no YouTube. Obrigado para você que ficou com a gente. Isa, beijo. Quem ficou com a gente, beijo também. Se puder depois, mesmo assistindo depois a nossa live, coloca aqui nos comentários quais são os pilares que mais funcionam para você, para aguentar a pancadaria da rotina bem pesada mesmo, né? E o que você faz que te ajuda. A gente quer muito saber. E ela colocou ali, era para estar dormindo agora. Foi por uma boa causa. Foi uma boa causa. Obrigado por ter ficado com a gente. Valeu, galera. Beijos. Beijo, espero que vocês gostem dessa live. A galera do Instagram que está acompanhando a gente ali também. Vamos ali rapidinho, fazer um chat ali e daqui a pouco... hora de dormir. Valeu, gente. Beijão pra vocês aí. Beijo. Obrigado. Valeu.